E nos próximos capítulos de Pantanal, José Leôncio sempre deixou claro que é um homem que pensa mais na defesa da natureza e em seus próprios valores do que em um lucro propriamente constante. Mesmo sendo extremamente rico, este é o pensamento dele. Por isso, mesmo é que o fazendeiro vai levar sim um susto ao ouvir uma proposta de sociedade bastante improvável para ele. E nesse caso, vai envolver duas pessoas que ele jamais teria imaginado que estariam investindo em trabalho. O fazendeiro nem está pensando muito em trabalho, porque a sua vida em família está realmente muito difícil. Após Jove, inclusive, cogitar que deveria matar o seu próprio irmão, José Lucas. Só que tudo isso ainda está num clima bastante esquisito, estranho por sinal, embora o ex-caminhoneiro esteja totalmente focado em sua nova vida, uma vez que ele acabou descobrindo que vai ser pai e precisou da ajuda de quem? Do próprio José Leôncio para poder evitar um possível aborto. O ricaço estaria cansado de correr de um lado para outro, resolvendo todos os problemas dos seus filhos até esse momento na sua vida. Por isso mesmo, ao receber uma visita, ele vai achar que seria mais um problema. Mas não é disso que se trata, e a Guta faz questão de lhe explicar que não está ali para poder relembrar dos velhos tempos, quando era amiga e uma espécie de crush dos dois filhos do fazendeiro, mas como sim sendo uma empresária. Marcelo, que já foi apresentado a ele por Tenório, acaba de uma vez por todas abrindo o jogo e vai revelar que os dois têm planos de investir na região, e inclusive querem poder propor sociedade e pedir a ajuda para o fazendeiro, que acaba lhe surpreendendo. Bastante diferente do seu pai, Marcelo sabe que todas as possibilidades e que o bom uso da terra podem trazer. Antes, negligenciado, o filho do Tenório vai tomar a frente na gestão da fazenda, ao lado dos irmãos e também da minha irmã Guta. Sim, ele vai ao maior produtor da região, que seria o José Leôncio. E José Leôncio diz: e vieram falar sobre o que então? Questiona o fazendeiro. O Marcelo responde: um assunto que interessa a nós dois. O gado pantaneiro, explicou Marcelo. José Leôncio fala: eu conheço a raça, sei bem dos benefícios dela e das dificuldades de se trabalhar com ela, diz Zé Leôncio. Marcelo responde: deve saber também da importância que tem de evitar que ela seja levada à extinção. Responde o filho mais velho do Tenório. Guta então conversa. Nós entramos em contato com a UEMS e encontramos um lote de vacas meio sangue, disse Guta. Zé Leôncio fala: e onde é que eu entro nessa história toda? Questiona ele. Marcelo diz: nós viemos aqui te oferecer uma sociedade. Zé Leôncio responde: eu já te ajudei com o gado que está lá na sua fazenda e os touros que te vendi. Isso sem contar a vista grossa que tive que fazer para não entrar no páreo para reaver os bois roubados, lembrou ele. Marcelo fala: e nós estamos te retribuindo o favor. O senhor entra com um aporte financeiro e à medida que formos tendo retorno, o senhor vai amortizando a dívida até chegarmos a um patamar justo, adianta ele. Zé Leôncio fala: e o que é que eu ganho com isso?
Guta fala: além do retorno financeiro e de todo o resto, a oportunidade de apostar em algo que meu pai não teve coragem, no trabalho dos filhos dele. José Leôncio então acaba avisando a Guta e seus irmãos que vai sim falar com Tenório antes de poder responder sobre esta possível sociedade com eles. Mesmo tendo salvado a vida da moça, a Filó acabou percebendo o quanto seu filho estaria envolvido com Zefa e considera que aquilo que pode ser um passo importante, já que o peão se apaixona muito e facilmente e também bastante rápido, por isso acaba sofrendo constantemente. É assim que ela então decidirá chamar a futura nora para ter uma conversa muito séria e vai pedir que ela nunca faça o Tadeu sofrer. Filó então coloca Zefa contra a parede ao flagrá-la na cama com o Tadeu, filho de criação de José Leôncio. Filó diz: antes de começar o estiro, eu passei lá no quarto. Eu vi você nos braços do Tadeu. Eu quero saber o que é que está acontecendo entre vocês dois. Zefa fala, a companheira do rei do gado. Filó então mostra-se ainda com certa dúvida se a Zefa gosta ou não do seu filho. Filó diz: vocês dormem junto, na mesma cama, e não está acontecendo nada? Eu, acuada pela sogra, Zefa então nem pensa duas vezes e acaba com o seu segredo. Zefa diz: se eu estou falando para a senhora que nós só dormimos, eu juro pela alma do meu pai e da minha mãe que homem nenhum relou nenhum dedo em mim. Ara, tanto que, se ele queria, eu casava com ele, diz ela. Filó então fala: quero saber se você ama o meu filho de verdade. Insiste. Filó então vai ser surpreendida por uma grande revelação da Zefa quando pressionar a empregada a falar do namoro com o seu filho, o Tadeu. A criada então vai afirmar que, embora tenha um namoro com o peão, ainda seria virgem. O peão Trindade vai atrás da sua namorada e diz para ela que Mariana quer vê-los separados. Bastante preocupada, a ruiva então decide agir e vai avisar a Mariana que não vai deixar ninguém mexer no seu filho. O momento vai acontecer após Irma passar mal por alguns dias e decidir fazer um teste para saber se está grávida. Bastante surpresa com o resultado positivo, ela acaba compartilhando a notícia com sua mãe, que não consegue esconder esta preocupação e vai sugerir que ela procure então um médico da sua extrema, enorme confiança. Com isso, Mariana acaba convencendo a filha a ir para onde? Sim, Rio de Janeiro, e desta forma poder consultar o médico, aquele mesmo da sua confiança. A novidade fará com que Trindade possa ter um mau pressentimento e confessará que sente sim que a sua namorada não voltará para os braços dele, caso ela acabe embarcando em uma viagem para a capital carioca, Rio de Janeiro. A situação do casamento de Jove e Juma já teria saído do controle, a ponto do próprio Velho do Rio precisar intervir e inclusive dar uma ordem para quem? Sim, a mulher onça expulsar o João Lucas da tapera, se ainda quiser salvar o que restaria desta relação bastante desgastada. E ela o que faz? Acaba obedecendo. Porém, adianta pouco porque o marido acaba não retornando e ela chega inclusive a comentar com o seu conselheiro que está se sentindo bastante só e sente muito aquela época em que vivia
as boas em seu casamento, momentos esses que estão bastante diferentes nos últimos anos ou tempos. Quem também parece notar que existe algo errado com o neto seria a própria entidade, que diz inclusive a Juma que estaria bastante preocupado com o Jove, porque ele parece cada vez mais longe da sua missão de um Leôncio no Pantanal. E exatamente neste mesmo tempo, o rapaz que está encantado por Miriam, uma agroecóloga que vai entrar na história para poder mexer com o coração do filho de José Leôncio e deixar então o relacionamento do casal ainda mais difícil e fora dos trilhos, inclusive correndo o risco de terminar. Bastante envolvido pelo jeito da ativista, o Jove ficará mais tempo que o necessário na fazenda em que ela está agora e chega inclusive a esconder a sua aliança no carro para que a sua nova crush, digamos assim, não possa descobrir que ele é casado. Mas uma situação acaba jogando água fria no que poderia não terminar nada bem. É que o rapaz vê ao longe um agricultor e vai sair para conversar com ele. O problema é que nem Miriam, nem a equipe dela conseguem enxergar este homem e ficam bastante perplexos, pasmos, ao poder ver que o jovem estaria conversando simplesmente sozinho. Quem também ficará abobalhado com essa situação é o próprio Jove, que, ao chegar perto do trabalhador, percebe que não se trata de um agricultor qualquer, mas sim, adivinha de quem? Consegue? Do velho do Rio, que teria virado outra pessoa para se aproximar do neto e, dessa forma, alertá-lo para não se desviar do que o destino acabou reservando para ele. O retorno de Ezequiel ao Pantanal teve direito a uma roda de viola, inclusive, hein? E também muitas homenagens ao futuro grande peão da fazenda do José Leôncio. Porém, ele ainda vai precisar lidar com situações bastante desfavoráveis, desagradáveis, incluindo, sim, um deboche que foi promovido pelo Alcides, que não consegue controlar de forma nenhuma as coisas que fala e dispara, então, outras e novas ofensas ao ex-mordomo, até que quem surge, exatamente o Tibério, surgirá para poder intervir. Bastante indignado, sobretudo pelo sermão que foi aplicado por José Leôncio há pouco tempo, o marido de Muda repreende o peão que é recém-contratado e inclusive o coloca no seu devido lugar, afirmando então que, se o novo deboche como esse se repetir naquelas terras, poderá não acontecer jamais. Mesmo com as atitudes duvidosas do Alcides, Ezequiel ficará muito, mas muito encantado pelo Brutamonte e iniciará uma jornada complexa de amor platônico na próxima vez. Ingrid temerá que a imagem de José Lucas poderá prejudicar a sua família. Porém, Ibrahim pensa em usar o futuro genro para obter um benefício político. O peão vai ficar muito arrasado com a ausência do José Leôncio. O fazendeiro vai então desistir de participar da cerimônia ao saber que o seu filho vai entrar para a política. Ingrid, a mãe da moça, também vai desaprovar esse relacionamento da filha com o ex-caminhoneiro e teme muito que a imagem de José Lucas possa sim prejudicar toda a sua família. Porém, Ibrahim não esconde que só pensa em usar o seu genro para conseguir um benefício político. Ainda mais, nos próximos capítulos existirá uma outra, sim, reviravolta. Adivinhe, a Érica dirá ao pai que sofreu um aborto espontâneo e vai tentar esconder a verdade do José Lucas. Jove, então, largará de mão a Juma, o rapaz
irá focar totalmente no seu trabalho e vai tentar esquecer o seu amor de uma vez por todas. Enquanto isso, após ter uma conversa bastante reveladora com o velho do Rio, Juma perceberá que acabou exagerando. Para completar tudo isso, a Filó vai entrar de cabeça nessa história toda, e isso seria pela primeira vez, porque a mãe de Tadeu decidirá ir então a Tapera para poder convencer a Juma a voltar atrás da sua decisão, que aparentemente poderia ser errada. Aos poucos, como Filó é vista como uma figura bastante materna, Juma acabará se abrindo para ela. Ao final de tudo, a amiga de Muda admitirá que pensa em Jove todos os dias, de manhã até a noite cair. Filó vai então acreditar que esta possa ser a deixa para poder convencer a jovem dama, mulher, enfim, a perdoar o seu marido. Porém, haverá muita mágoa por parte do caçula, dos Leôncio, que, por sua vez, chegou a desejar derrubar a amada Tapera da sua esposa. Que coisa, hein? Se Juma sente falta de Jove e, no fundo, deseja reatar este casamento, é melhor ela correr, porque, apesar dos esforços da Filó, ele vai conhecer a Míria. Isso seria aí realmente uma concorrente. Os dois vão se encantar um pelo outro para a desgraça de Juma começar a acontecer. Bom, pessoal, então esse aqui é o resumo do próximo capítulo da novela de Pantanal. O que vocês acharam, hein? Muita coisa vai acontecer. Agradeço a todos que chegaram até aqui e já diz aqui qual cidade você é. Eu também aproveito, já peço aquele like para vocês, para esse vídeo, que é bastante importante. Se chegou até aqui, por favor, comenta também. Cheguei até o final do vídeo, tá certo? Se inscreve no canal se você é novo ou nova e ativa o sininho das notificações. Isso é bastante importante, tá? Porque dessa forma você vai poder clicar, ativar a opção todas e correr rapidamente ao canal e poder espalhar para todo mundo.